Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vamos ler do verso 10 até o verso 13 apenas. Paulo aos Efésios, no capítulo 6, do versos 10 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Até o verso 12, apenas. Vamos orar ao Senhor nesta hora, rogando a Ele a sua direção e a sua instrução sobre nós. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor tem estado conosco e tem nos protegido, nos guiado, nos livrado e também nos instruído por meio da tua palavra. Rogamos que o Senhor traga a nossa mente, Deus, cativa a compreender a tua palavra, a entender aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações e também nos instruir, Deus, porque nós precisamos do Senhor, sobretudo diante de temas tão controversos e difíceis de compreendermos. Precisamos da iluminação do teu Espírito, Deus. Por isso rogamos que o Senhor fale conosco, fale com a tua igreja nesta hora, neste momento aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você crê na existência do diabo, de demônios, de forças espirituais malignas? E não apenas isso, você crê na atuação deles? Eles atuam nos nossos dias? Demônios existem, Satanás existe, forças espirituais existem. Elas não só existem, mas elas também agem. Como elas agem? Elas agem apenas na vida do ímpio, apenas na vida daqueles que buscam essas forças através das seitas e religiões que exaltam o poder de Satanás e a obra do inferno? Ou eles agem do modo geral em todas as pessoas, não é? Eles agem em quê? Como eles agem? Como eles se comportam? Eles agem na vida do crente? Como nós devemos lidar com isso? Como o crente deve lidar com as questões espirituais sobrenaturais, né, as quais nós não temos muita compreensão? Irmãos, eu pretendo hoje e domingo que vem, muito provavelmente, falar sobre um tema que tem sido muito controverso, sobretudo nos últimos 100 anos. Os últimos 100 anos. E eu quero falar para os irmãos, à luz desse texto, sobre batalha espiritual. Esse é um tema, irmãos, muito importante e necessário nos nossos dias, dado a compreensão equivocada que nós temos e as influências que sofremos nos últimos 100 anos. E por que eu estou me referindo nos últimos 100 anos? Porque vai um dado histórico aqui, para aqueles que não sabem ou não lembram, que tem pouco mais de 100 anos que surge no meio do cristianismo, surge dentre os protestantes, um movimento chamado pentecostal, que vem para dar toda uma visão nova no sentido, até então não existia, acerca de muitos temas bíblicos, sobretudo, mas principalmente, temas que têm relação direta com a espiritualidade, com a vida espiritual, o papel do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, o papel e a relação nossa com os anjos, com as forças celestiais, com as forças diabólicas e demoníacas. Então a batalha espiritual é um tema extremamente necessário para que nós possamos compreender, não com base nos nossos achismos,
grave bem isso, não com base nas nossas experiências, mas com base na Escritura, com base na palavra. O que a Bíblia diz acerca disso? O que diz a Escritura acerca disso? Então, apesar de termos aí um bloco bastante bem conhecido, né, da carta de Paulo aos Efésios, talvez um dos mais conhecidos, né, quando Paulo vai narrar aqui, ou destrinchar o que vem a ser a famosa armadura espiritual, né, a qual o crente deve estar munido dela, as sandálias da preparação do Evangelho, o escudo da fé, a espada, que é a palavra de Deus, e assim por diante. Mas hoje eu quero me ater mais especificamente a este bloco que vai do verso 10 até o verso 13. Apesar de eu ter lido até o verso 12, nós iremos até o verso 13, se a gente tiver tempo hoje, porque eu não tenho intenção nenhuma de correr diante de um tema que é tão urgente, tão necessário, irmãos. Principalmente porque, muitas vezes, é possível perceber, mesmo dentro das igrejas evangélicas mais tradicionais, mais conservadoras, mais reformadas, a influência de um pensamento que não é próprio nosso. E não é próprio nosso, não é apenas uma questão de tradição ou de visão diferente denominacional. Mas é porque a Igreja Presbiteriana do Brasil, assim como muitas outras igrejas reformadas, tem sido uma igreja que tem prezado, lutado para permanecer com as suas crenças embasadas apenas naquilo que é revelado. Revelado como? Através do sonho, pastor? Não. Através da visão? Não, também não. Através da Escritura, através da palavra. O que é que a palavra de Deus tem a nos dizer acerca de Satanás? Acerca do diabo, da ação maligna. A Bíblia nos diz algo sobre isso? Sim, ela nos diz. E o que ela nos diz? O que ela nos diz é o que nós cremos, acreditamos e apenas nisso. Lembra que eu falei hoje de manhã? De como muitas vezes nós, enquanto evangélicos, professamos que temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, né? Sola Escritura. Eis um tema pelo qual essa verdade vem por água abaixo. Denominações inteiras, dezenas, centenas de crentes, crendo em um monte de coisa acerca do mundo espiritual que não tem base bíblica nenhuma. Nenhuma. Crenças muitas que estão postas aí em algumas denominações, em alguns correntes de pensamento no mundo evangélico. Por isso é tão importante, irmãos, nos voltarmos para vermos o que a palavra de Deus tem a dizer acerca disso. Então, Paulo, caminhando já para o fim da carta aos Efésios, a qual vimos a exposição de toda ela, né, daqui para trás até aqui, começa dizendo quanto ao mais. Quanto ao mais é quase que Paulo já anunciando, né, que a carta está chegando ao fim, né, que são as últimas instruções. Quanto ao mais, olha, então eu vou dar uma instrução geral aqui que serve para tudo aquilo que eu falei até agora, não é? E é bem interessante a gente ver por essa perspectiva, por esse prisma, porque até a visão daquilo que é espiritual e não é espiritual, da nossa parte, muitas vezes é equivocada. Quer ver uma coisa? A luta contra as tentações de Satanás é espiritual ou é carnal? Não, é espiritual. E o modo como você trata a sua esposa é espiritual ou é carnal? Não, aí é carnal. Não. Não é não. É espiritual também. E o modo como você se relaciona com o seu trabalho também é espiritual. E o modo como você trata os seus filhos também é. E o modo como você se relaciona com seus pais também. E o modo como você se relaciona com o seu irmão em Cristo também é espiritual. Porque tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Consegue perceber como muitas vezes o nosso pensamento já começa equivocado acerca daquilo que é basilar. Então, Paulo, de modo muito apropriado, inspirado pelo Espírito e munido do conhecimento que tinha, fecha a carta com um tema extremamente importante e necessário. Por quê? Porque Paulo, irmãos, na primeira parte da carta, começa mostrando à igreja acerca desta doutrina basilar do cristianismo, que é a doutrina da salvação. Então, Paulo começa dizendo que bendito é Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, e olha só, espirituais, nas regiões celestiais
em Cristo. E que bênçãos são essas? É a bênção da adoção, da regeneração, da justificação, da eleição, da salvação. E Paulo deixa claro também que tudo isso acontece não por obras, pois senão a salvação não seria pela graça, mas é pelo favor do Senhor. Nós somos imerecedores, somos pecadores, somos falhos. Éramos, na verdade, filhos da ira, mas agora não, agora somos filhos de Deus. Já que vocês são filhos de Deus, vocês precisam parar de tratar uns aos outros com desigualdade. Gentios e judeus, vocês agora são um só corpo, uma só fé, um só Senhor. Então Paulo vai falar acerca da comunhão. Agora que vocês são novas criaturas em Cristo, vocês precisam abandonar as práticas que vocês tinham outrora, mundanas, carnais. Vocês antes eram que andavam segundo as paixões, os desejos incontroláveis. Agora não é mais incontrolável, agora é guiado pelo Espírito, agora é controlado pelo Espírito. Agora vocês vivem e agem em santidade. E como isso influencia, Paulo, o meu dia a dia? Influencia também. Porque isso tem relação direta, você vai mostrar o crente que você é. Nós veremos se de fato você nasceu de novo em Cristo Jesus, pelo modo como você vai tratar a sua esposa. Pelo modo como você vai respeitar, amar, se submeter ao seu marido. Vocês, enquanto filhos que dizem ser crentes e terem nascido de novo, nasceram de novo mesmo? Honre ao seu pai e à sua mãe. Vocês pais, nasceram de novo? Então não tratem os seus filhos com rigidez exagerada, trazendo ira ao coração deles, mas eduque, ensino, disciplina a demonstração do Senhor. Isso vai influenciar, inclusive, o modo como você vai se relacionar com o seu trabalho, com o seu chefe, com os seus subalternos, com os seus empregados. Isso vai influenciar toda a sua vida. A carta de Paulo aos Efésios, irmãos, é a apresentação do que é a cosmovisão cristã, do que é a vida em Cristo. A vida em Cristo não é uma capa de superficialidade religiosa, mas ela consiste em mudança total de vida, mudança de sentido, mudança de direção, né? A famosa palavra do grego que muitos conhecem é metanoia, né? Então, Paulo vai fechar a carta agora, deixando claro que tudo isso é uma grande batalha. Tem um meme que rola aí no Instagram, é um cara dizendo assim: olha, mas uma das coisas mais difíceis que eu já vi é esse negócio de ser crente, já viram? Aí ele dizendo assim: rapaz, não pode beber, não pode fumar, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode assistir televisão, não pode... É uma visão equivocada, né, e deturpada, né, e religiosa, inclusive. Mas a primeira parte da frase dele está certa. Ser crente não é fácil não, irmãos. Se você se diz ser crente, você acha que isso é um negócio fácil, rapaz, tem alguma coisa muito equivocada aí com a sua cosmovisão do que é ser crente, do que é ser cristão, do que é ser servo de Deus. Para mim, uma das ilustrações mais perfeitas da Escritura vem do Senhor Jesus, ele dizendo que ser crente, servir ao Senhor, ser discípulo dele e seguir de forma fiel é como ser enviado para o matadouro como uma ovelha. Você coloca no lugar de uma ovelhinha que está num curral, o qual vai ficando estreito, fica numa fila única, e a qual as coleguinhas dela vão morrendo à frente e ela é a próxima. Essa é a ilustração para dizer o que significa ser vida com Deus, significa ser a vida com o Senhor. Quando Paulo vem falar sobre batalha espiritual, sobre luta e sobre vitória em Cristo no final da carta, isso não está posto aqui, irmãos, de modo aleatório, sabe? Paulo sabe que tudo isso aqui que foi dito até aqui trata-se de uma batalha que é espiritual. Ter vida com Deus, irmãos, ter vida com o Senhor, permanecer fiel a Ele, trata-se de uma batalha, de uma luta constante, que exige responsabilidade nossa nesse processo de luta, de esforço, de dedicação, mas que é, sobretudo, espiritual. Então, Paulo vai dizer, acompanhe comigo o verso 11, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse texto nos traz algumas lições, e eu queria destacar alguma delas. A primeira delas está presente nesse verso 11, quando Paulo nos mostra que, na batalha que nós lutamos, o poder vem de Deus. Na batalha que você luta, o poder vem de Deus. Se na batalha que você tem lutado, o poder não tem vindo de Deus, se Deus não tem sido não é a sua fonte dentre outras fontes, não é mais uma fonte, se Ele não tem sido a sua única fonte,
você já entra nessa batalha perdendo. Você já entra nessa batalha como um derrotado. Mas se Cristo é o centro da sua vida, e se você tem uma vida que é revestida de Deus, é essa a ideia, né, da armadura de Deus, nessa ilustração, né? É como se você se revestisse literalmente de uma armadura que te cobre da cabeça aos pés, desse poder que vem do Senhor. Aí nós lutamos uma batalha com o poder que vem de Deus. E como diz a canção, nós lutamos batalhas que Cristo já venceu. A palavra de Paulo aqui, irmãos, ao desejar que os irmãos sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, serve de introdução para mostrar que o poder não vem de nós, a força não vem de nós. Não depende do quanto oramos, do quanto jejuamos, do quanto conhecemos da Escritura. Não depende do nosso conhecimento teológico, doutrinário. Não depende do quanto estamos envolvidos na igreja. Não depende da tradição que a nossa família tem na caminhada com Cristo. Não depende do quanto você é assíduo ou não é nos trabalhos da igreja. Não depende do seu currículo enquanto crente, enquanto servo do Senhor. O poder vem de Deus, a capacidade vem de Deus. É Ele quem fortalece. O crente que não é fortalecido, o homem que não é fortalecido pelo Senhor e pela força do seu poder, jamais poderá vencer batalha alguma, guerra alguma. É por isso que o princípio basilar diante de qualquer batalha é saber como anda a vida com Deus do crente. É saber como anda a comunhão do crente com o Senhor. É por isso que antes de pensar em entrar em qualquer batalha, em vencer qualquer guerra, você precisa voltar-se para o Senhor. Em oração, em devoção, em consagração. Na batalha que você luta, o poder vem de Deus. E Paulo deixa claro isso no verso 10, quando diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Na força do seu poder. O fortalecimento vem do Senhor. O poder vem do Senhor. Diante da luta e da batalha que de fato precisamos travar. E que luta é essa? Que batalha é essa? É a luta e a batalha, irmãos, apresentada aqui por Paulo, diante de um inimigo real. Diante de um inimigo verdadeiro, que é o diabo. Que é o diabo. Alguém perguntou uma vez para mim, por que na igreja presbiteriana se fala tão pouco no diabo? E eu respondi para a pessoa que eu acho que a gente fala o tanto quanto a Escritura fala. A Escritura fala pouco do diabo. Então não tem lógica, nem sentido nenhum eu gastarmos tempo aqui dominicalmente falando de um personagem secundário da Escritura. Ei, presta atenção, o diabo, Satanás, é um personagem secundário da Escritura. A igreja tem que falar de Cristo, tem que falar de Deus, tem que falar do Senhor. Mas sim, também é um erro não falar do diabo. Também é um erro vivermos como se ele não existisse. Vamos fazer um meia-culpa aqui? Se por um lado, e eu vou aprofundar mais nisso, existem aqueles crentes e aqueles irmãos que veem diabo em tudo. Em tudo ele vê o diabo, em tudo ele vê o demônio, Satanás. Talvez existam crentes que estejam do outro lado da extremidade e que não vejam nunca em nada. É possível, é provável que nós sejamos tentados a estar nesse grupo. Mas a Escritura fala da ação de Satanás, da ação do diabo. Olha só o que diz Paulo na continuidade do verso 11, e o motivo pelo qual Paulo nos mostra o porquê devemos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Diz ele: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Ei, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. O diabo armará ciladas contra você.
Talvez tenha muito tempo que você não tenha ouvido isso na igreja presbiteriana, né? O diabo arma ciladas contra você. O diabo vai continuar armando ciladas contra você. Isso não é uma maldição não, viu? É só uma constatação bíblica, comprobatória, real, de uma guerra que é espiritual e de um ser que é espiritual e que também tem a sua missão, que é tentar, que é acusar, que é destruir, que é derrubar e que é tragar a quem ele puder. Não viva como se não acontecesse, não. No mundo das ilusões, achando que não há uma guerra e uma batalha travada espiritualmente diariamente. Satanás existe, ele é real. O diabo existe, ele é real. E ele continua rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E nós, enquanto crentes, precisamos continuar vigilantes em todo o tempo, para não vacilarmos, para não sermos tragados, para não cairmos nas armadilhas, nas tentações e na ação de Satanás, que continua se levantando contra a humanidade de um modo geral e também contra o povo de Deus. Por isso, Paulo diz, vocês precisam se revestir de toda a armadura de Deus. A gente vai adentrar mais profundamente na armadura de Deus no domingo que vem, mas os irmãos conhecem bem o contexto aqui. Paulo está se referindo, na verdade, a um revestimento que vem do próprio Deus. Há um revestimento e uma capacitação espiritual, o qual todo crente é munido e capacitado a tê-la e a viver dessa forma. Esse revestimento trata-se de uma fortaleza, uma força e uma capacidade que vem através do processo de santificação, de esforço contínuo e de fidelidade ao Senhor, que nos dá capacidade, por meio de Cristo, para permanecermos firmes e inabeláveis contra as ciladas do diabo. É o que diz o verso 11. Nós precisamos então nos revestir dessa armadura que vem de Deus, para ficarmos firmes então contra as ciladas do diabo. Diante disso, irmãos, nós precisamos pontuar algumas coisas, e é importante pontuarmos algumas coisas, diante de erros que nós cometemos ao pensarmos em batalha espiritual, e ao pensarmos de como se dá na prática essa guerra, essa batalha. Tá bom, pastor, então, o diabo existe, Satanás existe, ele é real e ele se levanta contra nós. O que devemos temer e o que não devemos temer? Como devemos agir, o que devemos pensar, no que crer? Então, eu vou começar dizendo a você, eu elenquei pelo menos aqui 14 pontos pelos quais você não deve crer quando se trata de batalha espiritual. Em primeiro lugar, não existe maldição hereditária. Batalha espiritual porque existe uma maldição hereditária. Não existe base bíblica nenhuma para maldição hereditária. Isso é invenção dos homens, de doutrinas falhas, equivocadas. Ou então, crente que crê na existência de demônio territorial. Já ouviram essa história? Não, porque tem um demônio territorial ali. Não, a gente comprou um lugar. Mas é o seguinte, do lado do lugar tinha um terreiro. A gente tem que ir lá fazer. Tem que ir lá fazer nada, irmãos. Tem que ir lá fazer nada, tem que ir lá construir e começar a cultuar o Senhor. Não precisa ir lá impor as mãos, ungir com óleo, expulsar demônio, porque tem base bíblica nenhuma para isso, irmãos. Mas eu vou correr porque ainda falta muito. Crente que teme feitiçaria, macumba, despacho ou qualquer outra forma de magia. Crente que acredita que pode ser possuído pelo demônio. Tudo isso aqui está nesse campo, né, do que a gente chama de batalha espiritual, que muitas vezes influenciam as nossas igrejas. Crente que vê demônio em tudo, espiritualiza tudo aquilo, inclusive, que é natural. Crente que culpa o diabo pelos próprios pecados. Eu já dei esse exemplo aqui, né? O indivíduo é um péssimo funcionário. Aí foi mandado embora, é o diabo que está se levantando. Não, irmãos, o diabo tem nada a ver com sua demissão. Crente que transforma a batalha espiritual
acha que batalha espiritual consiste que lutar, olha só, lutar uma batalha espiritual não consiste em gritaria, em barulho, em orações altas, em nada disso, em campanhas, em quebra de maldição. Batalha espiritual e luta, sabe como você luta espiritualmente? Sabe como você batalha espiritualmente? Sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, respeitando seus filhos, respeitando seus pais, sendo um crente santo, consagrado ao Senhor, tendo vida de oração e de leitura da palavra. É assim que você batalha espiritualmente. Crente que atribui poder santo ou amaldiçoado, né, a objetos. A gente tem que parar com esse negócio, irmãos, de achar que tudo que entra na nossa casa tem que consagrar. Está consagrado já, irmão. Já está consagrado, já está lavado. Tudo que chega à sua vida já foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Deus não depende da sua oração para impedir que qualquer maldição chegue a você. Mas tem crente que acredita nisso, né? Não, tem que fazer a campanha, tem que quebrar, tem que orar, tem que jejuar. É como se Deus dependesse da nossa ação para impedir a ação de Satanás. O crente que imagina, por exemplo, que o diabo possui um poder semelhante ao de Deus. Ou pensa que Satanás age de forma independente de Deus. Crente que confunde espiritualidade com emoções e sensações. Crente que vê demônio. Olha, irmãos, misericórdia. Uma vez uma pessoa chegou para mim, crente, só crente. E eu geralmente não faço isso, né, de contar essas coisas de púlpito. Mas um negócio desse deve servir de alerta para nós. A pessoa chegou para mim, crente, e disse que viu 2 demônios parados na porta do quarto da filha dele. Sabe quando você faz um negócio tão absurdo, dá vontade de se levantar e ir embora? Foi o que eu tenho vontade de fazer, levantar e ir embora. Que é revoltante, irmãos, um relato desse. Um relato desse é revoltante. Por que, pastor, essa revolta toda? Eu digo por quê. Primeiro, aquele que pertence a Deus, o diabo não toca, nem chega perto. Não existe possibilidade alguma de Satanás se aproximar ou chegar perto de quem é de Deus, de quem pertence ao Senhor, ou fazer algo, alguma coisa, se não for autorizado pelo próprio Deus. Em segundo lugar, você não encontra respaldo na Escritura. Irmão, você não tem relato nenhum, quase nenhum, de gente na Bíblia vendo demônio. A gente vive num tempo, numa geração, onde os crentes vivem vendo demônio. Vê demônio no sonho, vê demônio na revelação, vê demônio acordado, vê demônio dormindo. Misericórdia, irmãos. E o que é isso, pastor, então? É coisa da cabeça da pessoa. Está vendo filme de terror demais, filme de suspense. Não sei o que é não, vive imaginando coisa demais, deixa que a mente vagueie e se leve pelas imaginações. A nossa mente faz isso conosco, né? Faz isso conosco. Tem muitas teorias aí para explicar o que pode ser isso. Mas eu garanto a você uma coisa, o demônio não é não. O demônio não é. Em alguns poucos momentos na história, anjos se revelaram visivelmente às pessoas. Demônios... E a gente ouve esse tipo de coisa dentro das nossas igrejas, irmãos. Então Paulo vai dizer que de fato o diabo existe, de fato o demônio existe. E o que nós fazemos diante disso? Nós nos preocupamos com ele, damos como é que ele age, como é que ele é, o que ele faz, o que ele não faz, onde é que ele está, onde é que ele não está. Não, nós nos revestimos de Deus. Nós nos revestimos do Senhor e na força do seu poder. Mas se por um lado, eu citei aqui motivos pelos quais nós muitas vezes nos engedramos, né, por pensamentos equivocados acerca do que vem a ser a ação de Satanás, eu não tenho dúvida alguma que, por outro lado, o próprio Satanás cria estratégias pelas quais nós não percebamos a sua ação. Quer ver uma coisa, irmãos? É triste perceber muitas vezes o grande número dentro das nossas igrejas de adultérios, de infidelidade conjugal. E sem tirar a responsabilidade daqueles que optam pelo pecado, nós não podemos negar a ação de Satanás através disso.
Eis o motivo pelo qual a igreja precisa dobrar seus joelhos. Para que, de fato, as pessoas resistam às tentações. E sejam vigilantes quanto às tentações que se levantam. Diante da sensualidade do nosso mundo. Diante de um adultério que muitas vezes, quando não é físico, é emocional. Diante da pornografia instaurada no nosso país, de fácil acesso a todos. Eu não tenho dúvida alguma que Satanás age através dessas coisas. Ou então pecados aceitáveis, como gula, fofoca, murmuração, preguiça. E muitas vezes não conseguimos ver, e aí a gente inverte as coisas. Os crentes começam a ver a ação de Satanás, onde não tem ação de Satanás, e não conseguem enxergar a ação de Satanás onde ela de fato existe. Onde ela de fato existe. Para nos tentar, para nos fazer cair. Ele continua nos oferecendo, irmãos, o fruto proibido. Ele continua com as suas sugestões sorrateiras, diabólicas, para nos derrubar, para nos destruir. Ele fez isso com Cristo. Por que ele não faria com você? Ele faz. E a gente precisa entender a realidade disso. Diante disso, Paulo continua, então, no verso 12, mostrando para nós que a nossa batalha, então, ela não é carnal. A nossa maior batalha não é carnal, irmãos. Então a gente perde tempo quando a gente acha que a nossa maior batalha é contra os políticos e os partidos que têm se levantado contra a igreja para impedir que os cultos aconteçam. Ou que os crentes preguem sobre determinados temas. A gente acha que o modo certo e a melhor forma da gente brigar é lá no Congresso, no Senado, aprovando essa ou aquela lei, né? Não, irmãos, eu não estou dizendo que a gente não possa fazer isso, nem devo fazer isso, né? Mas essa não é a nossa maior batalha, essa não é a nossa principal batalha. Paulo vai nos dizer que a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra principados e potestades. Principados e potestades aqui, irmãos, a palavra principados, aqui lá no grego, é bem interessante, aponta para a ideia daquele que está desde o princípio, é aquele que inicia, é um chefe que surge e lidera um grupo. Bem interessante isso, né? Porque Paulo está se referindo ao diabo, Paulo está se referindo ao maligno. Aquele que cai primeiro e que é o chefe, é o líder de toda uma horda, de toda uma hoste de demônios, de espíritos malignos que de fato o seguem e trabalham em seu favor. As potestades aqui têm relação então também com essa ação diabólica, maligna, daquilo que Paulo vai chamar também dos dominadores deste mundo tenebroso. E aqui é claro que Paulo está olhando para um mundo no qual a minoria é dos eleitos, é dos crentes. E a maioria deste mundo, irmãos, já pararam para pensar nisso? Nós vivemos num mundo onde a maioria da população, a maioria das pessoas que você convive, são servos de Satanás. São filhos da desobediência. É nesse mundo que nós vivemos. A maioria dessas pessoas compõem o lugar onde você trabalha, a sua repartição, o seu setor, a sua empresa. A maioria dessas pessoas estudam com você. Essas pessoas governam o nosso país, governam o mundo. Nós somos um cadinho assim. E se tirar os lobos em pele de cordeiro e o joio no meio do trigo, aí é que só sobra um pouquinho mesmo. Então o mundo, de fato, é um mundo tenebroso, dominado por filhos da desobediência. Por dominadores deste mundo, como diz Paulo. Por forças espirituais do mal. Então aqui, irmãos, Paulo vai trazer para nós essa realidade de um mundo espiritual que existe e está presente no nosso meio. Como agir diante disso? O que fazer? Será que agora, pastor, diante disso, então a gente precisa fazer uma campanha espiritual? Precisamos fazer uma quebra de maldição.
precisamos estar atento em todo momento para ver onde o diabo está agindo. Então a gente tem que pedir para Deus revele, porque Ele mostra através de um sonho onde é que tem diabo, onde é que não tem, para que a gente possa orar, ungir com óleo, impor as mãos. Tenhamos cuidado, irmãos, para não sermos levados. E aí talvez alguém pense assim, mas pastor, mas rapaz, olha, tem um grupo que pensa assim, acredita nisso. Será que estão todos errados? Estão, sim. Esse tem sido um argumento muito usado, né? As pessoas às vezes olham para uma maioria que faz uma determinada coisa, e porque a maioria faz, ou muitos fazem, ou a maioria faz há décadas, há anos, é como se isso validasse a verdade, né? É muito comum você usar esse tipo de argumento. Não use esse tipo de argumento. Você que é crente com essa escritura, esse é um argumento muito ruim, muito falho, né? Muito falho, porque a maioria acha que um monte de pecado é normal. E aí, você vai seguir a maioria? Tem grupos gigantescos, irmãos, sobretudo de evangélicos, seguindo crenças, realidades e práticas, onde sim, todos estão errados. Está todo mundo errado. Pastor, está todo mundo errado, só a gente está certo? Não. A perspectiva não é essa. É que estão todos errados, o que não estão vivendo, agindo e seguindo os princípios, não que nós dizemos, mas que a Escritura diz, que a palavra diz. Onde é que você encontra respaldo bíblico de crente vendo demônio, vendo anjo, falando ou batalhando com demônio ou anjo? Onde é que você encontra respaldo de crente, Paulo, Jesus, quebrando maldição? Ou fazendo esse ou aquele tipo de campanha? Ou dando esse ou aquele ibope a Satanás? Conversando com o diabo? Se por um lado, irmãos, nós não podemos desprezar a existência de um mundo espiritual e de uma guerra espiritual, de uma batalha espiritual, a qual sim nós lutamos e devemos lutar. Por outro lado, nós não devemos fazer segundo as tradições dos homens, segundo os conceitos mundanos, os achismos. E aí, irmãos, eu passaria a noite aqui narrando e alertando os irmãos quanto aos maiores absurdos que existem por aí, né? Aí, é um monte de demônio com nome agora. Já viram isso aí? Não, que o nome desse demônio é não sei quem, o nome desse demônio é não sei onde. Aí você pensa assim, não, quem foi que descobriu o nome desse demônio? Deve ter sido o pessoal que trabalha, né? De algum modo, com religiões, né? Que mexe com esse negócio. Não, foram o povo que se descrente, que deu nome ao demônio. Mas como é que raio você descobriu o nome do demônio? Consegue perceber isso, irmãos? Isso é contado como testemunho, e a gente olha, rapaz, fulano de tal tem um testemunho sobrenatural. Lutou com um demônio. E foi, rapaz, inédito isso. Nem na Bíblia ninguém nunca lutou com demônio. Lutou com demônio, foi. E ai de você se disser que aquilo não existe, é irreal, é da cabeça dele. Porque quem é você para falar contra as coisas de Deus, se levantar contra um homem de Deus? E é isso que devemos fazer, irmãos. Paulo diz que se alguém pregar o evangelho que vai além daquilo que tem sido pregado, o que a gente tem que fazer é desprezar. Nós precisamos, irmãos, parar com essa política da boa vizinhança diante de heresias, irmãos, que tem surgido dentro da igreja evangélica. E a gente, para manter a política da boa vizinhança, a gente diz assim, não, olha, o irmão crê assim, eu não creio. Não, o irmão está crendo em heresia, em erro. É um pensamento pecaminoso, equivocado, não é bíblico. A gente não tem que passar a mão na cabeça. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes pior que a gente falou hoje, né, sobre as vãs filosofias, né, que são pregadas, os falsos ensinos. Pior que uma inverdade, uma mentira, uma filosofia pregada por um ímpio, pelo mundo, né, por alguém que nitidamente e claramente na cabeça de todos não é um servo de Deus, é quando isso é feito por alguém que se diz servo de Deus. É quando isso é feito por denominações, igrejas inteiras, que se dizem ser servos de Deus. São servos de Deus nada. São servos dos seus experiencialismos. São servos dos seus achismos. De uma espiritualidade barata, folclórica, teatral, superficial. É gente que rodopia, gira, fala em línguas, vê anjo, vê demônio e trai a esposa. E é desonesto no trabalho. E tem uma língua maior que o mundo, fala mal de todo mundo.
Portanto, diz o verso 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes no dia mau. Dia mau aqui? O que é dia mau aí, pastor? Dia mau aqui tem relação com esse dia aqui, que o diabo vem para armar ciladas contra nós. Armar ciladas contra nós. Ah, deixa eu dizer aqui outra coisa. É muito difícil discernir diretamente quando a ação é de Satanás ou não é nas nossas vidas. Tem um outro meme muito engraçado, só estou citando o meme hoje, né? O segundo. Tem um meme muito engraçado que está a moça assim, o pai com o capô do carro aberto assim, e o carro parou. Aí a moça diz assim, irmãos, olha aqui, ó, estávamos indo para a igreja, mas o carro quebrou aqui, ó. Isso aqui é ação, ela estava com o pai, né? Isso aqui é ação de quem, papai? De Satã. Aí o pai disse, que Satanás que nada, que só o carro quebrou mesmo. A gente conserta já e vai para a igreja. É gente que vê a ação de Satanás em tudo, né? O carro quebrou, é o inimigo que não quer que eu vá para a igreja. Choveu, Satanás está me pedindo de ir para a igreja. Sai de casa, quebra o salto alto, é o diabo que não quer que eu vá para a igreja. Não é? Enfim, você está numa semana boa, alegre, feliz, satisfeito, o chefe dá uma bronca, é o inimigo se levantando. É gente que vê demônio em tudo, vê diabo em tudo. Faça isso não, irmão, não tem como você saber. Você não tem como saber. E se for ação de Deus, olha só. Se for ação de Deus, querendo testar sua fé, provar seu caráter, lhe forjar. Hein? Então, tenha muito cuidado, muita cautela ao sair nomeando que é o diabo que fez isso, Satanás fez aquilo, o inimigo fez aquilo lá. Agora, tem outras coisas que eu não tenho dúvida alguma que é. Quer ver uma coisa que é a ação de Satanás? Quer ver uma coisa, irmãos, que é a ação do diabo? Que geralmente, aqueles que veem demônio em tudo não conseguem ver. Uma irmãzinha ou irmãozinho chega para você e diz assim, rapaz, ficou sabendo de fulano de tal? Rapaz, brigou com o cicrano. Rapaz, aconteceu isso, 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 aquilo lá. Eu tenho dito, irmãos, quando isso acontecer, alguém chegar para dizer assim, rapaz, tem um negócio para lhe dizer de fulana. Eis uma boa hora para você dizer, arreda Satanás. Eu conheço a tua voz. Eu não ouço ninguém dizendo que quando chega alguém para trazer uma fofoca, é Satanás se levantando. Porque nesse caso, de fato é. De fato é. Então tem coisas, irmãos, que de fato nós conseguimos perceber pelo discernimento do Espírito sobre nós, quando é Satanás se levantando. Você é um marido fiel, é uma esposa fiel. E tem alguém lá no seu trabalho dando em cima de você. Se engraçando, se aproximando, não tenho dúvida alguma que é a ação de Satanás. Repreenda, resista. Não tenho dúvida alguma. Quando somos tentados por aquilo que às vezes até é nossa necessidade, tentações carnais, materiais, sexuais, não tenho dúvida alguma que é Satanás se levantando sobre nós, contra nós, para armar ciladas. E o que nós fazemos nessa hora? O que nós fazemos nesse momento? A gente quebra a maldição, ora, faz jejum? Não, a gente se aproxima do Senhor. A gente se consagra a Ele, busca fortalecimento na palavra. Gasta mais tempo com os joelhos dobrados no quarto, com a porta fechada. Em secreto, o Senhor nos fortalece. A gente se aproxima de gente crente, que pode nos ajudar a crescer, a desenvolver a nossa fé, a amadurecer a nossa vida com o Senhor. A gente assume um compromisso maior com a igreja, com a casa do Senhor, com o dia do Senhor, para ser edificado pelo Senhor e por sua palavra, pela comunhão dos santos. É assim que lutamos as nossas batalhas. É assim que lutamos as nossas guerras. É assim que se luta uma batalha espiritual, irmãos. A gente vive um tempo, irmãos, onde a batalha espiritual nas igrejas é barulhenta. Ei, deixa eu dizer alguma coisa a você. A batalha espiritual verdadeira, ela é silenciosa. Ela é silenciosa. Ela acontece aqui no coração, aqui na mente. Aí no seu coração, aí na sua mente. Quando Satanás chega com as suas sugestões, com as suas ideias, com as suas tentações.
às quais nós devemos resistir. E como resistimos? Tomando toda a armadura de Deus. Essa armadura de Deus aqui também, irmãos, não vejam com nada como algo místico, sabe? O que é que a gente faz? Será que eu tenho tomado essa armadura de Deus? Eu não conheço o texto, o que significa cada um dos passos. E aí tem gente que tenta, eu vou falar sobre isso, né, no domingo que vem, tem gente que tenta, acaba alegorizando demais, né? Não, porque a couraça da justiça é o peito, porque no peito está o coração e os pulmões, não precisa dessa alegorização toda, não. A ideia ali é Paulo trazer, né, a figura de uma armadura de um soldado que se prepara para ir para a guerra, e ele veste uma armadura, e continua sendo assim, né? Quando um militar das Forças Armadas ou um policial vai para uma operação, ele não vai vestido assim a paisana, né? Ele põe um colete, põe armamento, pega equipamento, capacete, escudo, e a ideia é que ele vai preparado para aquilo, né? Ele vai preparado para aquilo. Quando você vai para uma cidade fria, você se prepara para isso também, né? Você veste roupas adequadas para isso, para suportar o frio. A ideia, irmãos, é que há uma batalha espiritual constante, diária, que não acaba, que não tem fim, que é ininterrupta, a qual nós devemos estar vestidos, revestidos de uma armadura, de uma proteção, de uma capacidade que vem do próprio Deus, que consiste basicamente na nossa devoção a Ele, na nossa consagração a Ele, e na prática diária e constante das verdadeiras lutas e batalhas que nós enfrentamos, as quais Paulo acabou de relatar aqui, nas nossas relações uns com os outros, com Deus, na nossa santificação, na relação entre marido e mulher, entre pais e filhos, no nosso trabalho. Há de fato, irmãos, um mundo espiritual, o qual se levanta contra nós e tem se levantado diariamente, sobre todos nós. Como nos fortalecermos diante disso? O jeito de nos fortalecermos, irmãos, é buscando aquele que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, que tem todo o domínio sobre tudo e sobre todos. Tem um comentarista que eu gosto bastante, William Hendrickson, e ele comentando esse texto, ele começou com a seguinte pergunta, permitam-me ler para os irmãos. Ele diz assim, olha, se o poder de Deus em Cristo é infinitamente superior ao de Satanás, e de fato é por isso que a gente não deve ter medo de Satanás, não deve temer Satanás, não deve temer o demônio, a ação do demônio e qualquer coisa relacionada a ele, não devemos temer. Apesar disso, por que devemos nos preocupar então com a batalha espiritual? E ele responde dizendo assim, embora Cristo seja infinitamente superior a Satanás, isso não elimina a seriedade da batalha espiritual, nem garante vitória automática em cada confronto. Do ponto de vista da responsabilidade humana, toda guerra estaria perdida se não lutarmos. Deus decretou desde a eternidade que a vitória pertence aos que vencem. Os vencedores são aqueles que lutam, resistem e perseveram. Portanto, a soberania de Deus sobre as hostes infernais, sobre os principados e potestades, sobre os espíritos dominadores desse mundo, que de fato governam eles, não anulam o nosso dever de combatê-los, não anula essa luta, esse combate que é diário e que é contínuo. Talvez você esteja perdendo essa batalha. Talvez você que esteja aqui nessa noite esteja perdendo essa batalha. E se você está perdendo essa batalha é porque você tem cedido ao pecado, é porque você tem vivido no pecado. É porque você tem cedido e ouvido as sugestões de Satanás, tem caído nas ciladas do inimigo. Qual é a forma de sair deste quadro? Buscando ao Senhor, voltando-se para o Evangelho de Cristo, consagrando, entregando a sua vida ao Senhor, em consagração diária, em vida de oração. Quer ver uma coisa, irmãos, que nos afasta do Senhor e que abre brechas para a cilada de Satanás? A frieza espiritual. A comodidade espiritual com a qual muitas vezes experimentamos e vivemos, principalmente nós que estamos na igreja há 5, 10, 15, 30 anos, desde que nascemos. Não vacile na fé, não abaixe a guarda. Não abaixe a guarda. A luta é constante, a batalha é diária.
E a minha oração é que o Senhor então nos fortaleça e nos dê graça para vivermos de fato e de verdade desta forma, que sejamos fortalecidos pelo Senhor e pela força do seu poder. Ó Deus, nós te bendizemos e te louvamos, porque o Senhor nos garantiu essa segurança e fortaleza que podemos ter em Ti. O Senhor nos garantiu, ó Deus, esta vitória sobre Satanás, principados e potestades, diante de uma luta, de uma batalha que é espiritual, qual o Senhor mesmo já venceu. Ó Deus, que nós possamos entender e compreender que é por meio da santidade do Senhor aplicada a nós que nós nos fortalecemos, Deus. Porque o Senhor é santo, santo, santo. Rogamos, Deus, que o Senhor também manifeste e nos capacite para vivermos também vida santa e piedosa diante de Ti. Rogamos essas bênçãos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.